Boa noite, galera aí de linguagem de programação. Então nós temos essa atividade para ser feita lá no fórum, né? Onde a gente tinha que montar esse programa no Tinkercad, tá? Então a ideia é um tanque de 7 metros de altura, tem um sensor que ele fornece aí uma pressão proporcional, né? A coluna de líquido, e aí ele fornece uma saída BCD digital, né, que corresponde ao valor da altura da coluna de líquido. Conforme essa altura de líquido varia, o nível do tanque, você vai ter aqui as lâmpadas acendendo. Então a lâmpada vermelha ela acende quando você está ali até 2 metros de altura da base em relação à altura, né? A lâmpada amarela ela vai acender quando estiver de 2 até 4 metros. A lâmpada, essa aqui a gente vai escolher uma lâmpada verde, ela vai acender quando tiver aí acima de 4 metros. Nós temos um procedimento aqui relacionado com a bomba, ela vai ligar quando tiver abaixo de 2 metros. Então, estando abaixo de 2 metros, ela liga junto com a lâmpada vermelha. Então, ela liga a bomba, ela vai ficar ligada até que o tanque esteja cheio, esteja aqui com 7 metros de altura. Então, o tanque com 7 metros de altura desliga a bomba. Tá? Então, esse é o nosso problema. Analisando o problema, nós temos o seguinte: aqui a coluna em decimal e aqui a coluna em binário. Lembrando que esse nosso sensor fornece valores em binário. Então esse cara aqui é o D, esse é o C e esse é o B, B, C, D. Então quando o D estiver ativo ou não ativo, eu vou estar ligando aqui a lâmpada vermelha. E aí lá de eletrônica digital, que a maioria não fez, né? Mas nós temos essa operação lógica aqui, ou seja, se o B for zero e o C for zero, eu tenho aqui a lâmpada vermelha ligada. Pode ver aqui que o B e o C eles são zero, ou seja, eles não estão ativos. Então, quando essas duas entradas não estiverem ativas, eu vou ligar a lâmpada vermelha e vou ligar a bomba também. Ok? Se por acaso o B não estiver ativo e o C estiver ativo, aí eu ligo a lâmpada amarela, independente do valor do D. Se o B estiver ativo, aí pronto, eu ligo a lâmpada verde. Só que a minha bomba ela vai desligar quando eu tiver o B, o C e o D igual a 1. Então, quando todos eles forem 1, eu desligo a bomba. Aí isso permite que o meu tanque encha até 7 metros e ela desliga. Aí você vai consumindo a água, ela vai descer até chegar em 2 metros. Quando estiver abaixo de 2 metros, liga a bomba também. Aí ela vai ficar enchendo e secando de uma forma bem legal, né? Esse daqui é a montagem do nosso circuito. O que é que a gente fez? Esses três elementos aqui, ó, são interruptores. Eles estão aqui substituindo o meu sensor BCD. Então esse cara aqui é o D, então ele entra aqui no canal 2. Esse cara aqui é o meu C, ele entra aqui no canal 3. E esse daqui é o meu D, ele entra aqui no canal 4, tá ok? Esses meus terminais, eles foram configurados como pull-up. Eu não vou explicar isso agora, outro momento eu explico para vocês. Então, esse centro aqui do meu interruptor, ele está aterrado para poder ligar e desligar os meus canais, tá? Tem que entrar 5 volts aqui para eles poderem estar ativos, beleza? Esse cara aqui, ele ia ficar solto. Isso daí gera o que nós chamamos de uma antena. Então, para evitar esse problema, a gente coloca ele aqui em pull down, né? Então ele vai estar aqui para o terra, tá? O negativo.
esse aqui também para o lado negativo e esse lado negativo. Então, beleza, resolvemos aqui as entradas. Bom, esse nosso Arduino, ele vai analisar essas entradas, conforme aquela lógica que eu acabei de mostrar para vocês, ele vai ligar aqui a lâmpada vermelha, ele vai ligar com o 9 a lâmpada amarela, ou ele vai ligar aqui com o 10 a lâmpada verde, tá ok? Esses resistores aqui, eles estão para diminuir a corrente que vai passar nesses meus LEDs, que senão eles podem queimar. O terminal 11, ele vai ser para ligar o meu motor. Bom, a tensão, a corrente que eu vou colocar para esse motor é uma corrente baixa, porque esse motorzinho ele precisa de uma tensão, uma corrente maior. Mas não tem problema, dá para a gente verificar que vai ficar girando quando estiver na condição adequada aqui para ele. Ok? O nosso programa é esse aqui. Então aqui a gente está fazendo, criando algumas constantes, né? Então o B, o C e o D com o valor 2, o C com 3 e o B com 4. Então, em vez de eu usar os números, eu vou usar o BCD. Então, olha lá, aqui eu configuro os terminais do meu Arduino. Eu preciso dizer que ele é entrada ou saída. Eu posso configurar todas as entradas, os terminais como entrada ou todos os terminais como saída. Mas eu preciso definir isso. Então eu defini o 8, o 9 e o 10 para acender as lâmpadas. Então ele tem que ser saída, né, output. Então a gente configura dessa forma aqui as saídas do nosso Arduino. E esse aqui eu estou configurando para ligar o motor, tá? Que é o terminal 11. O B, o C e o D são entradas, né, entradas digitais. Então aqui a gente configura. Aqui no setup ele só é executado uma vez quando a gente liga o programa. Então, beleza. Então executa uma vez e eu vou para o loop. O loop não, ele vai ficar girando aqui o tempo todo, como for um looping while, um loop do while. Então é o tempo todo aqui funcionando essa estrutura. Aqui no início a gente faz o teste, conforme nós definimos aqui atrás, né, em que a gente testava os dois. Ó. Então o B e o C não devem estar ativos para eu ligar a minha lâmpada vermelha, por isso que está em low. Tá? Então se eles estiverem nível baixo, é porque eles não estão ativos. Aí eu ligo a saída 8 e aí eu ligo a lâmpada vermelha. Em conjunto eu ligo o motor também, que está no 11. Se por acaso isso aqui for falso, ou seja, um deles sendo high, né, nível alto, isso aqui é falso, então eu vou desligar eles, mas não desligo a bomba, desligo só a lâmpada vermelha. Tá? Lembrando que a bomba só vai desligar aqui no final, olha, quando tiver todo mundo em nível alto. Tanto o B, o C e o D, todos em nível alto. Aí eu desligo a bomba. Tá? Fora isso, eu vou passar aqui para lâmpada amarela. Então, se a entrada C tiver em nível alto, tá? Tiver ativo, e a entrada B tiver nível baixo, eu ligo a minha lâmpada amarela, independente do valor de D, né? Lembrando disso. Independente de D, eu ligo a minha lâmpada amarela. Tá aqui, ó. Esses dois casos aqui, ó. Eu ligo minha lâmpada amarela. Então o B tem que ser nível baixo e o C nível alto. Ok? Aqui no último caso eu tenho o B nível alto. Eu só preciso dele para poder ligar a minha lâmpada verde, que é esse caso aqui. Ó. Observa aqui o B, em todos os casos, ele está nível alto. Então, só preciso dele. Então, o B estando em nível alto, eu ligo a minha lâmpada verde, que está aqui conectada na saída 10 do meu Arduino. Ok? E aí, ele pode ser o número 4, 5, 6 metros, mas quando chegar em 7 metros, aí eu desligo a bomba. Tá? Eu desligo a bomba porque ele recai nessa condição aqui. Né? Todos eles estão ativos e aí eu vou e desligo a bomba. Ok? Então vamos dar uma olhada agora no como é que fica lá no Tinkercad. Né?
Então aqui está o programa no Tinkercad, já está rodando, tá? Quem quiser entender um pouquinho sobre ele, a gente pode dar uma parada aqui no programa, retorna o código. Aqui nós temos o básico, né, onde tem o resistor, o LED que vocês vão precisar para lá. Está bem aqui o interruptor que a gente vai precisar para fazer a conexão aqui também, ó. Se eu quiser conectar alguma coisa aqui, é só clicar com o mouse, dar um clique, arrastar para o outro lado e clicar de novo. Você tem aqui a linha. Essa linha ela pode ser modificada a cor. É só ajustar aqui. Todos os componentes eles podem ser configurados. É só selecioná-los e fazer alteração aqui, ó, no caso dos resistores, né? Esse resistor aqui é um resistor de 1 mega, porque precisa ser alto mesmo, porque a corrente tem que ser bem baixinha aqui, quando ele estiver do lado de cada chave, tá? Aqui são os LEDs, você pode mudar as cores dos LEDs, é só selecionar e ver qual é a cor que você quer utilizar. O motor, você vai precisar colocar como todos aqui, né? E ir até lá embaixo para achar o motor. Tá aqui o motor, tá? No caso dessa estrutura aqui com o Arduino, você seleciona Arduino aqui, ó, e aí vem e coloca aqui. Ah, professor, eu quero botar o código, então você vem aqui em código, tá? Normalmente ele vai aparecer em blocos. Normalmente ele vai aparecer assim. Então você tem que vir e alterar aqui para texto. Aí ele vai ficar no texto que a gente está trabalhando. Agora voltar lá e colocar o nosso programa de novo. Tá salvo aqui. Então a gente vai lá e apagou tudo que tinha lá dentro. Pronto. Vamos botar o programa. Então estamos aqui com o nosso programa já, com os comentários todos, tá? Sem problema. Vamos simular o nosso... Só ligar aqui e simula. Pronto, já está ok, está rodando. Então aqui, ó, se eu ligar esse cara, lembra que no caso todos eles estão ativos. Então se eu desativar esses dois aqui, ó, então os dois estão desativados, apenas a lâmpada vermelha vai estar ligada, tá ok? Vou deixar ela aqui. Então ela estando acionada aqui ou não acionada, sempre eu vou estar com a lâmpada vermelha ligada, né? Que é o caso que é esse caso aqui, que se os dois, o C e o B, estiverem baixo, eu ligo a lâmpada vermelha, que é o que está acontecendo. Então, independente do valor de D, a lâmpada vermelha vai estar ligada. Se por acaso a lâmpada, essa entrada aqui, que é a lâmpada C, ficar ativa, aí eu ligo a amarela, aí desliga a lâmpada vermelha, ok? E aí se a gente ligou aqui embaixo, né, o motor tá girando. Ele está devagarzinho, mas ele está girando. Tá? Então o motor girando, porque eu tive uma condição em que o nível ficou abaixo de 2. Então ele botou para funcionar aqui o motor. O amarelo ligado, independente do valor de D, também mesma coisa. Tá? E aí eu ligo a lâmpada vermelha. É só ligar esse nosso terminal que é o B. Né? Então apaga a amarela, fica só a lâmpada verde ligada. E o motor continua girando. Por que ele continua girando? Porque os outros terminais não estão ativos. Olha, esse último aqui ele não está ativo. Então eu vou deixar ele ativo também. Aí ele para o motor, que vai estar os três ativos, tá? Tanto o B, o C como o D, eles estão ativos. Aí entra nessa condição final aqui de baixo. E aí desliga o motor. Beleza, galera? Então essa aí é a explicação aí do nosso projetinho. Eu peço que vocês tentem fazer. Aqui, se você quiser depurar, né, para ver se está tudo funcionando mesmo, você pode vir colocar aqui no
bug, né, o debug. E aí você pode ir pulando aqui, ó. E aí você verifica quem está ligado, né? Ele vai entrando nos lugares lá que tiver verdadeiro e o lugar que tiver falso, né? Então, por exemplo, aqui ele entra, aqui ele salta, né? Porque aqui nenhum dos dois eles estão ativos, né? Então ele não entra aqui. Aqui também ele vai pular, não vai entrar. Ele faz o teste aí, pula para cá. Então isso aqui é falso também, porque o B está ativo, ele está alto. Depois nós temos aqui, ele entrou aqui, né? Porque a lâmpada verde está ligada, então ele torna a reforçar isso. E aqui ele entra também porque os três estão ativos, né? É o local onde ele está desligando lá o motor, né? Desligando a bomba. Então você pode fazer um teste interno aqui para ver se tem algum erro, está saltando em algum lugar. Beleza, meu povo? Então é isso aí que eu queria mostrar para vocês. E tentem fazer o projetinho lá no Tinkercad. Vai ser bem bacana. Um abraço aí para todo mundo.